Ei, Dalva. Boa noite. Ah, Nativa Orquídeas. Ei, Aline. Minha linda. Jaide. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Grama no inverno. É o tema de hoje, não é? Tiny Anne, olá. Olá, Ana, minha querida. Olá, adoro esse coraçãozinho da cor da sua logo. Eu acho fantástico. Nativa Orquídeas das Vandas. Quem quiser saber tudo de Vandas, gente, tem duas lives com a Nativa Orquídeas e Plantas. A Aline é engenheira agrônoma. Tive uma live com ela. No direct dela também, ela responde todas as dúvidas sobre Orquídea Vanda. Então, gente, boa noite, bem-vindos à nossa comunidade de plantas, onde a gente fala só sobre plantas, só coisa boa, porque nesse horário não é hora mais de falar de coisa ruim, só de coisa boa. Horário nenhum é horário de falar de coisa ruim, né, gente? Mas depois de 8 horas, a hora que a gente vai dormir, para amanhã a gente ter um dia bem produtivo, bem legal, é mais ainda a hora da gente falar de coisa boa. Ah, obrigada, gente, obrigada. Hoje eu postei no IGTV um vídeo falando como a gente muda as hortênsias de cor, tá muito legal, vocês assistem. E eu fiz uma live 16 horas com o Breno das Orquídeas, ele é maravilhoso, tá salva. Se der, vocês assistam também. Gente, eu vou chamar o Haroldo, eu já vi que ele chegou da Terral. Não esqueçam de printar a tela minha e dele, ok? E ó, hoje tem sorteio desse ciclamen, não me deixa esquecer. Ei, Charles, quer ver? Acho que tem um convite dele aqui. Pera aí, gente. Amo live com Haroldo. Que conhecimento. O cara é fera. Boa Oi, noite. boa noite, tá boa, Ana Paula? Eu tô bem, tudo em Então tá paz. joia. E você, Tudo, Haroldo, como que você tudo está? bem, graças a Deus. Você? Graças a Deus, tudo bem, tudo maravilhoso. Então tá joia. Deixa eu te falar, a Itograz me mandou. Eu peguei lá essa foto, Tá, tá vendo? tô vendo. Até vou colocar aqui pro pessoal ver, vou tirar, viu, gente? A Itograz, a Terral. É uma foto Foi de vocês que risotto. colocaram, não foi? Foi, gente. Foi a gente que colocou. Foi. Aí eu falei assim, eu vou ver se eu dou conta com essa foto lá. Isso é uma Dei. foto de doença em planta muito comum na grama esmeralda nesse período frio. Agora, que é a risoctônia. É um assunto que nós vamos falar bem Risoctone? que é o maior problema que a gente tem em grama esmeralda e é a grama que, vamos dizer assim, deve ser quase 70, entre 70% a 80% dos jardins utilizam grama esmeralda, pela facilidade, preço e até pela qualidade de fechamento dela. Haroldo. Oi, Então, a nossa live seria os cuidados com a grama no isso. inverno. Para quem não te conhece, você fala para a gente onde você está, fala um pouco Isso, aí de você, porque às vezes sempre tem gente nova. ótimo. Boa noite, gente. É um prazer aí estar com a Ana Paula e com vocês aí. Então, sempre que ela me convida, para mim é um prazer estar com ela. Eu sou Haroldo Sampaio, minha formação é agronomia. Desde a universidade, voltei meu curso todo para plantas ornamentais. E, logicamente, depois de formado, comecei sempre a dar aula, que um professor meu me incentivou, que na apresentação do TCC ele falou: nossa, é muito bom para dar aula, é muito claro, conciso, então acho que você devia ir para esse caminho. Mas eu nunca gostei assim de estudar somente para dar aula. Então eu já tinha oportunidade antes de sair da universidade de trabalhar, comecei a trabalhar e não parei de dar aula desde que eu saí, que foi em 1990. Então já são
praticamente 30 anos dando aula de Que cursos livres professor. de jardinagem. Então, sempre fiz isso. É uma coisa que eu gosto muito, porque me ajuda também a aprender muito. Então, os alunos também me ajudam muito a aprender. Você mesmo foi uma aluna minha, eu aprendo muito com você e também. A gente é uma troca de informações. E sempre gostei muito de tecnologia, sempre nessa área, né, de jardins, plantas ornamentais. Sempre gostei de tecnologias, ver coisas que facilitavam a vida da gente no dia a dia, no cuidado de plantas. Então, sempre tinha interesse por alguma novidade, mas que tinha base científica. Não só novidade, eu acho que é bom, eu pus ali, achei que é bom. É uma informação, mas não é o principal que a gente que está, vamos dizer assim, eu me considero no meio acadêmico, né? A gente ficar passando informação, porque eu pus e deu certo. Então, a gente sempre pega pesquisa científica mesmo, de universidade, para embasar Isso é as importante. nossas informações. No E, que você está falando, embasar o que você está falando. exato, e tem uma facilidade, porque eu tenho muito prática, né, de trabalhar no dia a dia com isso, desde executando serviços, consultoria e etc. Então, tem muita facilidade de pegar a teoria e saber aonde eu vou aplicar essa teoria no dia a dia para aquela pessoa que às vezes está começando a lidar com o jardim, começando a cuidar de uma planta. Espera aí, essa teoria funciona por quê? Como é que ela entra? Onde que eu encaixo? O que que eu ganho? E como é que o mercado faz? Então, essas são 5 fatores que, na hora que você ajunta eles, ajuda demais na compreensão do aluno ou das pessoas que estão vendo a gente falar sobre isso, né? Porque sabe, mercado como é que trabalha, como é que é certo na teoria, a prática como é que a gente deve fazer e o que a gente deve moldar aquele jardineiro, porque já tem aquele hábito. E é uma coisa difícil é mudar hábito das pessoas, né? Que às vezes tem 30 É. anos trabalhando, 20 anos, é uma coisa dificílima. Então você tem que convencer que ele está fazendo agora melhor do que antes, porque ele aprendeu aquilo, aí ele faz um pedacinho daquele jeito, outro pedacinho do que ele fazia. Aí ele vai vendo os resultados a curto espaço de tempo, entre 1 a 3 meses, ele vê a diferença do que ele fazia com o que a gente propõe ele a fazer, aí ele incorpora como se aquilo fosse dele. Aí facilita, principalmente quando a pessoa tem menos, vamos dizer assim, grau de instrução, não com a finalidade de ter estudo, não, porque às vezes tem muita prática, mas grau de instrução, assim, de dificuldade de aprender coisa nova. E no mercado, em qualquer mercado. Haroldo, eu fiquei tão feliz. Você acredita que tem jardineiro que fala que aprende através das lives, não tem muito curso aonde ir. Essa simplicidade que você está falando, que vai e aprende muito nas lives. Achei muito interessante. E é mesmo, é um público assim, muito interessante que às vezes eles estão meio solto no mundo, né? Solto assim, tem dificuldade de pegar informação, não tem tempo, sai de casa muito cedo para começar às 7 horas, sai 5 horas do serviço, chega em casa bem cansado, porque são serviços, não é igual construção civil, é um pouco mais ameno, vamos dizer assim, em termos de força física, etc. Mas é um trabalho também muito gratificante. Tem jardineiros que eu conheço aqui que têm um prazer e na hora que você vê assim que cuidou bem de uma planta, você dá um elogio, a pessoa fica tão satisfeita e é uma coisa bacana. Eu acho que mesmo um jardineiro, um paisagista, uma pessoa é igual um médico, um dentista. Se você tem confiança nele, ele entra dentro da sua casa, faz um serviço, ou naquele profissional, seja o paisagista, o agrônomo, o biólogo, aquele profissional entra na sua casa para resolver um problema, para melhorar aquele verde seu. Então, a pessoa, muito difícil, ela muda de pessoa. Você não troca de médico facilmente, você não troca de dentista facilmente. Então, no jardineiro também eu vejo que é mais ou menos a mesma coisa. Só se ele pisa na bola demais, não vai, falha, pega um serviço e não vai de novo. Às vezes eles falam, não, quem termina com erro é meio enrolado. Jardineiro, pedreiro, carpinteiro, e assim vai. Mas não tem nada a ver o erro com isso, não. Às vezes é a pessoa mesmo que está com alguma dificuldade, né? E
dificuldade que eu falo assim, organizar a sua agenda, dificuldade às vezes em falar um não, que é uma coisa muito difícil para o cliente, né? Falar assim, ó, não, agora eu não posso, só daqui a 2 semanas. Então são coisas difíceis, mas que muitas vezes é melhor falar um não e ficar amarelo do que falar um sim e não cumprir, é muito pior, né? E isso acontece demais. Isso aí, Haroldo. Uhum. Quem está aí com você? A Mônica está aqui, como sempre, ela está Ei, aqui, Mônica. acompanhando aqui. Aqui. Está aqui, está atrás aqui das câmeras aqui, está aqui no final, ela vai aparecer aqui depois aqui para vocês aqui. Mas está tranquilo aí. Falar o que que a Terral tem aí para nos oferecer nessa questão de grama. A Terral maravilhosa, né, Mônica? Sim, depois eu vou aparecer um pouquinho. Deixa a live seguir. Deixa eu te falar, Haroldo, para a É. gente começar. Plantio de grama no inverno. Tá? O que que você fala disso para nós? Ó, vamos começar do plantio. Inverno, vamos primeiro falar as características do inverno, que a gente está num país continental, então tem diferença de inverno de região para região. Então a gente, por exemplo, dá consultoria para pessoas que estão no Nordeste, estão no Norte do Brasil, né? Pará, Nordeste de modo geral, principalmente mais para o litoral. Então, no inverno lá, é um inverno que é Aceita, mais Haroldo. úmido. Não, obrigado. Oi? Haroldo, o que que você acha da gente tirar os comentários? Não, podemos tirar, eu acho que sim. A gente deixa para os 15 minutos final, a gente faz ali. Espera que a Mônica vai Pode dar ser? Tudo bem? Deixa eu dar uma ideia para você, tudo bem? Pede pro pessoal, quem Tudo tiver bem, e dúvida, você? aqui embaixo, aqui, ó, no comentário, a pessoa pode colocar a dúvida dela. E aí chega para você e no final a gente pega as perguntas. Porque às vezes o pessoal quer fazer a pergunta naquele momento, a gente tem usado muito isso. O pessoal vir aqui embaixo, onde tem interrogação, clicar e já mandar a pergunta para você. Aí você vai liberando. Pessoal, aqui embaixo tem uma interrogação. Vamos fazer o que a Mônica disse. Já até tem umas perguntas aqui já. Pois é. Deixa eu... Então, tá liberado aqui. E vocês coloquem as perguntas de vocês. E no final, a gente, 10 minutinhos antes, 15 minutinhos, a gente abre para as perguntas. Coloca aí para mim, hashtag sim, hashtag não, ok para vocês? Ok, o pessoal tá dando ok, beleza. Então, vou tirar aqui os comentários. Pode falar, Haroldo. Então vamos lá. Vamos Todos pegar ouvidos. as características que a gente tem no inverno aqui no Brasil. Então, vamos dividir o Brasil nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? Dividindo para a gente englobar tudo e ficar mais claro e objetivo. Então, duas diferenças grandes no Nordeste e Norte, que o inverno, no Nordeste principalmente, no Norte não, o inverno no Nordeste e Norte, o inverno não é tão frio. Abaixa um pouco a temperatura à noite, mas não é uma temperatura que o gramado, o jardim incomoda bastante. Uma coisa que atrapalha é o comprimento do dia. Então, o dia se põe, o sol se põe mais cedo, né? E nasce mais tarde. Então, a gente tem menor quantidade de horas de sol durante o dia. Então, essa é uma questão importante de diminuição da temperatura, principalmente à noite, e uma redução do comprimento do dia, de horas de sol que a planta recebe. Então, ela vai ter mais sombra, né, do que sol ali diretamente. Quem está no sul, sudeste e centro-oeste já tem um inverno um pouco mais rigoroso, né, principalmente no sul, né? Sudeste é um médio, centro-oeste, principalmente à noite, mas de dia é bem quente normalmente. Mas a temperatura nesse período já é suficiente para várias plantas chegarem abaixo. Toda vez que uma grama, as nossas gramas aqui no Brasil, a gente considera, a gente não vai falar muito disso agora, mas a gente chama de C4, a gente tem C3 e C4. Então, uma grama, vamos resumir o que é C4, são plantas muito eficientes em relação à luz. Então, quanto mais luz tem e mais temperatura, são plantas também de temperatura mais alta também,
mais é o desenvolvimento dela. Então, essa é uma questão muito interessante. Então, no inverno, para quem está no sul, sudeste e centro-oeste, as gramas sentem bastante, principalmente para quem tem grama esmeralda, porque a grama esmeralda é um hospedeiro preferencial de um fungo que chama Rhizoctonia, que ataca tanto no solo, então ataca as raízes, quanto ataca as folhas também da grama. E a grama esmeralda é uma das principais que entra isso. E são 3 fatores, daqui a pouco nós vamos falar de plantio, mas vou só falar isso, 3 fatores que favorecem isso. Temperatura baixa, que não tem jeito da gente modificar, a não ser que você tiver ela com uma estufa, um climatizador ou alguma coisa semelhante. Então, temperatura baixa, alta umidade, isso tem jeito da gente modificar e mudar, que é a rega nossa, então nós diminuímos a rega no inverno. E a outra é a adubação nitrogenada, que também tem influência direta da gente. Que a pessoa vê aquela grama secando, dando manchas avermelhadas, que depois vão secando as folhas arredondadas, né? Que a gente chama em reboleira. E o que acontece? A pessoa, instintivamente, ela aumenta a irrigação e coloca adubo. Aí que o fungo nada de braçada e acelera o desenvolvimento dela. Além de aumentar, ele aumenta também a proliferação dele em outras partes do jardim. Então, não quer dizer que é o adubo que é ruim, que eu já vi gente colocando adubo no inverno para grama, e falou assim, nossa, depois que eu pus o adubo, piorou. Então, não é no momento de colocar aquele adubo. Poderia até pôr adubo na grama, mas não adubo rico em nitrogênio, porque o nitrogênio ele é que favorece o desenvolvimento da Rhizoctonia, que é essa doença que nós vamos falar um pouco mais. Em relação ao plantio, Ana Paula, é muito interessante a gente falar que no inverno o desenvolvimento do gramado vai ser menor. Porque o comprimento do dia é menor e a temperatura é menor. Toda vez que a temperatura cai abaixo de 16 graus, aqui para as gramas que a gente utiliza de modo geral no Brasil, tem um baixíssimo desenvolvimento no gramado. A temperatura não favorece esse desenvolvimento. Então, e isso ocorre bastante no sul, ocorre bastante no sudeste e ocorre bastante, um pouco menos no centro-oeste, ocorre mais à noite, não de dia. Mas ocorre em regiões que têm altitudes maiores, que estão num clima um pouquinho mais frio, na região sudeste de modo geral. E isso agrama para o desenvolvimento. Para quem tem jardim, a gente tem que analisar que tem pontos bons e tem pontos ruins. Para quem tem gramado esportivo, isso é um ponto bastante ruim, porque a pessoa quer que a grama continue desenvolvendo sempre. E aí ela utiliza uma coisa que chama, para quem tem gramados esportivos usados intensamente, ela usa uma coisa que chama overseeds, que é jogar semente de grama de inverno por cima do gramado já estabelecido. Em jardins residenciais, raramente a gente faz isso. Assim, em 2.000 você vai fazer 2. Então dá aí menos de 1%, dá 0,1% aí, 0,2%, é muito pouco, porque a pessoa sabe que tem que ter um cuidado maior, um gasto maior. Em gramados esportivos, é uma prática comum para os principais gramados que estão na região sul, muito comum, para na região, e a gente usa normalmente uma grama que chama high grass. Você semeia ela, joga essa semente, para você ter ideia, com 3 dias ela já germina, com 12 dias, no período frio, você já está dando o primeiro corte. Então, é uma grama que cresce no meio da outra grama no inverno e passa o inverno todo desenvolvendo. No meio da esmeralda? No meio da grama, ou esmeralda, mais comum, ou se os gramados nossos são todos bermuda, esportivos, então a gente usa essa semente de grama nesse período para dar aquele fechamento. Em jardins residenciais, raramente eu vou indicar isso. A gente está falando uma coisa top, né? Pra vocês terem noção do que é um gramado que tem que ter crescimento mesmo nesse período. E no inverno,
se você souber conduzir a grama na entrada do inverno bem, você passa o inverno todo gastando menos corte, menos adubo, menos manutenção. Então, você tem 3 fatores de economia, mas você não tem aquele fator. Se a coisa começou a estar ruim, para recuperar nesse período, é bem lento para recuperar. Se está com doença, se não está bem adubada. Por isso que a gente pede, nesse período, para a gente fazer a última adubação do meio para o final de maio, que nesse período ainda a gente tem temperatura favorável para o gramado ainda desenvolver. Depois a gente tem que fazer com que o gramado entre num período de dormência e a gente passa esse inverno ali com ele. Se eu tenho outros tipos de grama, por exemplo, quem tem grama batatais, que no Nordeste tem gente que chama de grama cuiabana no Norte, no Centro-Oeste, tem gente que chama capim-forquilha, grama comum, grama de pasto. E aqui, de modo geral, Sul, Sudeste e algumas partes do Nordeste, eles chamam de batatais a grama, que é a Paspalum notatum. Grama baiana. Grama baiana, exatamente. É muito comum esse termo. Então, a grama bem rústica, essa grama, mesmo no inverno, eu poderia fazer adubação rica em nitrogênio, porque pode ter, e normalmente tem a risoctônia no solo, mas essa risoctônia não causa problema algum para o gramado. Causa uma diminuição, sim, de crescimento, mas não causa mortalidade na grama batatais. Então, o que acontece na grama Zeon, o que acontece na grama Esmeralda, o que acontece na grama São Carlos, claro que a Esmeralda, a quantidade e o ataque é bem maior do que nas outras gramas, mas as outras também ocorrem também. É bem interessante isso. Agora, plantio, preparo do terreno. Ô, Haroldo, você falou que precisa de fazer 3 coisas para entrar um inverno bom. Isto. Primeira coisa é uma adubação antes do início do inverno. Agora, começou o inverno ontem, se não me engano. Acho que foi o primeiro dia de inverno, foi ontem que começou oficialmente o inverno, né? Está um pouquinho frio, mas ontem iniciou o inverno. Sempre é muito bom a gente, antes desse início do frio, a gente fazer aquela última adubação rica em nitrogênio. Se eu não fiz, meu gramado está com uma coloração amarela, você pode pôr, tem alguns adubos ricos em nitrogênio que você põe foliar, então você aplica e pulveriza esse adubo nas folhas. Por que pulverizado? Porque a dosagem de nitrogênio pulverizado é muito baixa. E isso não favorece, a gente chama de adubação de luxo de nitrogênio, né? Para que favoreça o fungo a desenvolver. Então, é mais para dar uma coloração verde para quem não fez aquele cuidado antes do inverno. Agora é um período propício para fazer adubação mais rica em potássio. O potássio, ele ajuda muito para um gramado já estabelecido, tá? Mas ele ajuda muito a resistência da planta. Quando a gente fala em resistência a doenças fúngicas também. Então, ele aumenta a resistência da planta para esse tipo de doença ali. Então, isso melhora bastante você passar o inverno com menos problema. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para quem é profissional, que quer ver aquela grama melhor, de explicar para o cliente, para a pessoa, ou mesmo eu na minha casa, que estou aquela ânsia de ver meu gramado verde, maravilhoso. Você está num período que não é favorável você jogar muito nitrogênio. Então, adubos que são recomendados no inverno têm uma formulação muito comerciável aqui, a nível de Brasil, de norte a sul, que é o NPK 200520. É uma adubação muito comum que a gente tem disponível no Brasil, que ela se adequa quase assim. Se você vê os adubos assim, específicos para gramado no exterior, eles são assim, 20, 07, 12, 15, mas não quer dizer que o 200520 que a gente tem não seria um ideal para usar ele de forma granulada a lanço.
Então, eu poderia utilizá-lo plenamente. Mas no período de inverno, não é o melhor período. Eu vou utilizá-lo para quem está na região norte, sul, sudeste, centro-oeste. Eu vou utilizar esse adubo agora só na primeira semana de outubro, porque eu não quero favorecer a doença desenvolver, a não ser que eu tenha um gramado bem rústico, como a grama batatais, ou a grama baiana, grama cuiabana, capim forquilha, que é a mesma grama, mas só que são nomes diferentes, nomes comuns diferentes, chamados regionalmente. Tá? Super entendido, Haroldo. Tá. Então agora é o plantio, né? Plantio, preparo do terreno, que 99% do pessoal não prepara grama de forma correta. Todo mundo planta grama. Grama é o mesmo preparo de forração. As raízes se envolvem praticamente na mesma profundidade. Então, o sistema radicular de um gramado bem desenvolvido tem que estar com 20 centímetros de profundidade. Então, a raiz tem que estar nesta profundidade, tem que ter volume e estar profundo. Um gramado que você prepara bem o solo para plantio, o que é preparar bem o solo? É fofar, é escarificar, que é o nome técnico. Comumente o pessoal fala fofar o terreno. Você chegar lá, se for um terreno grande, com máquina, se for terreno pequeno, com a ferramenta mais utilizada, porque os nossos solos, de norte a sul do Brasil, normalmente, com exceção no litoral, são mais argilosos. E esses solos argilosos, eles compactam com mais facilidade, viram um tijolinho. Então é importantíssimo, na hora que não tem a grama, que é o momento mais barato, mais fácil, você fofar esse terreno a 20 centímetros, porque depois que eu ponho a placa de grama ali para cima, não tem como eu fofar mais aquele terreno ali. Então, no preparo do terreno, e o que na prática 99% do mercado faz, eles acertam só a superfície do terreno, deixa certinho, muito bonito, corre a enxada ali. Às vezes joga uma camada de terra vegetal, 2, 3, 5 centímetros de terra vegetal e planta os tapetes de grama por cima desse terreno. Conclusão, não preparou o terreno e ainda pôs uma camada de terra em cima de outra camada de terra já existente, que formam perfis diferentes, que comportam diferente. Isso pode induzir a raiz a querer ou ficar só na superfície ou não querer passar por essa parte, ter dificuldade de passar nessa superfície e ficar para chegar nessa outra parte que às vezes está melhor. Então, a gente nunca faz perfil. A gente sempre tem que ter para o plantio, o preparo é o mesmo de forração e grama. A gente escarifica 20 centímetros, incorpora os Quantos adubos, centímetros que a raiz de grama esmeralda pode chegar? 20 centímetros de profundidade. Essa é a quantidade, é um gramado ideal. Quando você vai num gramado, corta-se a raiz da grama e vê que o volume de raiz ali está em torno de 7 centímetros, 6 centímetros, que é muito comum, principalmente em solos compactados. Construtora é mestre para fazer isso, porque a construtora pega preço, ela está importando praticamente só com a beleza final, mas a manutenção quem vai dar é o condomínio, é o proprietário da casa. Quando ela está fazendo com a administração, ela até tem os cuidados ali de fazer bem feito, que ela ganha uma porcentagem também em cima de tudo que está sendo feito ali, que é aquela parte de administração, coletar preço, ver mais barato, tudo. Então, ela ganha, em média, varia de 18% até 35%, dependendo da construtora que trabalha com administração. Mas quando não trabalha com administração, é um prédio, ela tem... não estou falando mal do engenheiro, não, mas é comum ele querer economizar em tudo que é possível. Então, se você, 90% do mercado, 99%, só joga a grama por cima, corre a enxada e joga a grama por cima, é isso que ela vai fazer, porque o tapete de grama esconde o serviço que foi feito por baixo. Uma forração não esconde. Se você plantar a forração, ninguém vai pegar um solo duro igual a pedra, abrindo uma covinha com boca de lobo e plantando as mudinhas de forração.
Você vê que todo jardineiro ele fofa o terreno, escarifica, põe adubo orgânico, põe adubo mineral e faz o plantio do canteiro com forração. E na hora da grama, pelo fato do tapete esconder, então você não sabe. E quem preparou o terreno, eu te falo que o gasto de mão de obra é em torno de 3 vezes mais. Então, quer dizer, a Serviço pessoa que pesado. planta do que quem não prepara o terreno. Então, por exemplo, se ele para plantar um caminhão de grama que vem com 600 metros quadrados, que é a média que vem um caminhão de grama, vem com 600 metros quadrados. Se o caminhão, lógico que vai depender de onde o caminhão deixa grama, vamos pôr nas melhores situações. O caminhão deixa ali do lado de onde vai ser plantado. Descarregou o caminhão e eu só carrego com o carrinho 600 metros ali na minha área. Uma pessoa, se fosse plantar esses 600 metros, ele planta tranquilamente, preparando o terreno de forma incorreta, né, e plantando grama, ele planta de 5 a 6 dias uma pessoa. Quer dizer, se eu pôr 2 pessoas, vai demorar 3 dias no máximo. Se eu pôr 3 pessoas, faz aí um dia. Um dia e meio aí no máximo, né? Metade do tempo aí. Então, lembrando que essa pessoa... Desculpa aí. Essa pessoa que tá... Não pode pôr a mão aqui, não. Esqueci aqui do coronavírus. Aqui. Mas essa pessoa que está preparando o terreno de forma correta vai demorar aí 3 semanas, que eu te falo, para preparar esse terreno e fazer o mesmo plantio de 600 metros. Então, a pessoa que está recebendo aquele serviço e quem está fazendo de forma correta tem que explicar muito bem o que está sendo feito, porque é o momento mais barato, mas que a maioria dos orçamentos que ele vai pegar, essa pessoa que está na casa dela, vai pegar orçamentos que vão estar bem mais baratos do que aquele. Então, ela pode, se a pessoa não explicou direito, pode até pensar, pô, essa pessoa tá me roubando, está cobrando muito mais caro. Um está cobrando aqui, vamos dizer assim, R$ 1,50, R$ 2 para plantar a grama, ele está me cobrando quase R$ 7 para plantar a grama. Só que ele vai ter o trabalho de pegar uma chibanca, que é tipo uma picareta, que é uma ferramenta bem utilizada. Obrigado. Pegando uma água aqui que tá... Você está no cafezinho aí, eu estou na Então, água. o plantio no inverno, então, é o mesmo das outras épocas do ano, né, Haroldo? Idêntico. Aí, quais adubos que a gente vai colocar? Então, escarificar o terreno, 20 centímetros de profundidade, para quebrar essa camada impermeável e compacta do terreno e facilitar com que as raízes desenvolvam. Do gramado ali, as raízes têm que desenvolver. E raiz de grama, um pouco diferente da maioria das forrações, a raiz de grama é extremamente necessário ter oxigenação. Tanto que os gramados que têm alta performance, a base é 100% areia. Teve uma coisa interessante, eu fui dar um curso de gramados em Salvador. E aí foi bom que tinham desde técnicos ali que trabalhavam com campos de golfe, até pessoas que eram leigas e jardineiros e prestadores de serviço nesse curso. E foi uma coisa bem interessante, foi que lá o terreno é mais arenoso e é uma prática comum, não só em Salvador, no litoral, se for em Recife, vai ser a mesma coisa, se for em Natal, a mesma coisa. Eles trazem a argila, tá? Solo argiloso, joga por cima da areia para plantar a grama. Eu falei, gente, vocês têm um paraíso aqui para a grama, que é o solo arenoso. Então, pode plantar que a raiz vai desenvolver muito melhor. E ainda bem que estavam os técnicos lá de campo de golfe e falando, não, você tem ideia, o campo de golfe falou esqueci o nome do local que tem um campo de golfe, que é mais antigo, ali de Salvador, ali, daqui a pouco eu lembro. E ele falou assim, não, nosso campo de golfe era todo com argiloso. E com o tempo nós fomos fazendo furo, colocando areia, e furos e colocando areia. Então demorou mais ou menos entre 6 a 7 anos para melhorar, colocando camadas de areia 2 vezes por ano
e ainda nos furos colocando para melhorar esse desenvolvimento da grama. Então, para quem tem essa situação de solo arenoso, fofar é mais fácil, plantio da grama e a raiz envolve mais fácil. O único inconveniente é a questão de regar. Na hora que você rega, a água e o adubo também passa mais rápido. Mas que a gente tem hoje opções, né, de aumentar o nível de matéria orgânica para aumentar a CTC, se não for um gramado esportivo, não pode muito, mas um gramado residencial sem problema. E no caso de melhorar, pode pôr até condicionadores de solo que aumenta essa CTC e retém essa umidade sem deixar encharcado o gramado por vários anos, 12 anos, 10 anos, sem problema nenhum. Então, isso tudo facilita para quem, se pudesse escolher, você quer um solo argiloso ou um arenoso para você plantar um gramado? Eu sempre ia preferir um solo arenoso. Tanto que muitas vezes, quando há necessidade de você colocar o volume para dar o nível, eu prefiro trabalhar com areia do que com terra vegetal, que é muito argilosa. Então, essa areia eu incorporo, fazendo um perfil único. Às vezes eu tenho que pôr 10 centímetros, 5 centímetros para chegar no nível do piso. Eu preferia colocar 5 centímetros de areia e misturar nos 15 centímetros de terra, fazendo um perfil só, para não ter perfis diferentes nesses 20 centímetros. Esses 20 centímetros, ideal que seja uma mistura só. Não pode fazer um perfil só de areia ou só de argila e o resto do perfil para baixo diferente. Eu acho que está ficando bem claro aí para vocês, né? Para muita gente pode parecer novidade, mas não é. Em relação à adubação, aí não importa. O plantio, porque aí a gente encerra o plantio e você fala dos cuidados no inverno da grama. Ótimo. Então, vamos finalizar com qual adubo? Escarifiquei 20 centímetros, acertei o terreno. Por que eu não coloco o adubo antes? Porque os solos nossos normalmente são argilosos, está muito duro, e os torrões ficam grandes na hora que você fofa esses 20 centímetros. Aí a gente tem que quebrar aqueles torrões depois, para não ficar difícil de incorporar os adubos. Aí quebrei esses torrões, incorporo os adubos. Quais adubos que a gente põe? Eu trabalho principalmente com 3 nutrientes que são responsáveis pelo crescimento do sistema radicular. Então, no plantio, o cálcio, que faz 2 papéis. Então, a forma mais barata de norte a sul do Brasil é através do calcário. Então, o calcário é um adubo muito barato que a gente tem. Dos adubos que a gente usa, tanto em grama, quanto jardinagem, quanto na agricultura, é o mais barato de todos eles. Então, um saco, aqui eu estou na região de Belo Horizonte, né? Está em torno de R$3, uns R$13, desculpa, um saco de 50 quilos. Isso vendido no varejo, no atacado, volumes maiores. Isso cai aí até 15%, 20%. Mas, então, o calcário, extremamente importante, porque o cálcio é importante no desenvolvimento do sistema radicular. Outro adubo importante, fósforo, muito importante no sistema radicular para desenvolver. Então, eu vou colocar calcário, fósforo. Aí, qual forma de fósforo? É o termofosfato. Por que o termofosfato? Porque a gente tem superfosfato simples, tem superfosfato triplo, monoamonofosfato, tem várias formas de adubo à base de fósforo. Mas você vai procurar o termofosfato porque é a única forma de fósforo que não reage com o calcário. Aí você vai ter tanto fósforo como cálcio disponível para a formação da raiz. Se eu coloco os dois juntos, e a gente está falando de jardinagem, é muito comum a gente preparar o terreno e fazer o plantio. A gente não dá tempo para que o calcário reaja, faça a correção da acidez, para depois colocar fósforo, que isso, em média, demora Só ia 3 meses. 90 dias. E agora a gente coloca também o gesso agrícola. Então, mas quando você põe termofosfato, eu posso fazer tudo numa etapa só e num trabalho só. Então, calcário, termofosfato, que nome comercial do Brasil mais
visto chama Iorim, né, um nome comercial. Tem outro também que é vendido aqui no entorno de Belo Horizonte, chama Farmax também. Termax, desculpa. Termax. Termax, que é termofosfato, chama Termax. Outro chama Iorim. Iorim você acha no sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, acha em todo lugar do Brasil. Termax é mais regional, não sei se tem em outros locais, talvez até tenha. Em outros locais deve ter outro nome, mas o nome de todos eles é termofosfato, independente da marca. O termofosfato não reage com calcário e gesso agrícola. Então, são os 3 adubos que a gente põe para fazer o plantio. Posteriormente, 30 dias depois, agora é inverno, se na sua região estiver mais fria, dá em torno de 45, você vai pegar, incorporei esse adubo nos 20 centímetros, acertei o terreno, compactei leve, para quê? Na hora que eu estiver pisando sobre aquele solo, sem a grama, vai marcar o solado do meu sapato, mas ele não vai afundar. Aí é sinal, porque se você deixar solto demais e plantar grama, na hora que você joga água, pode aparecer várias irregularidades no terreno. Então a gente bate com um pranchão, pega uma tábua, bota um cabo nela, uma tábua de 30 por 30, 40 por 40, bate, ou um rolo que tem um pouquinho mais de peso, você passa sobre a terra. É para firmar a superfície praticamente. Você não compacta tudo que você descompactou ali, não. E aí você planta o tapete de grama. 30 dias, se for período quente, como nós estamos falando no plantio no inverno, em média 45 dias, você vai segurar a placa, as folhas da grama, e puxar. Você vai ver que as raízes estão desenvolvidas, elas não soltam mais. É sinal que eu já posso fazer o primeiro corte, que em média no inverno vai dar em 45 dias. Você faz um corte bem baixo, a gente retira nesse primeiro corte 100% da área foliar. Então, deixa só os talos da grama. Então, corta-se com roçadeira bem baixinho. Eu venho com a camada fina de areia, mesmo que eu não tenha posto por baixo, que a gente chama de nivelamento fino. Por que não terra vegetal e sim areia? Que é uma pergunta que muitos vão fazer, esse nivelamento fino. Que a areia sílica não tem micro-organismo e deixa a superfície bem porosa, cheia de espaço vazio. E junto com o rodo é uma tábua de madeira com cabo, e eu vou passando. Onde tem irregularidade, se eu tenho uma irregularidade aqui, esse rodo tira a areia dessa parte mais alta e deixa a areia nessa depressão aqui, na hora que eu vou passando. Um rodo, que é uma tábua lisa sobre o solo. E a gente faz o nivelamento fino. E aí faz uma adubação de cobertura, que se eu vou fazer no inverno, eu uso baixíssima quantidade de adubo nitrogenado. Então eu posso, no máximo, que eu nem recomendo, colocar um NPK que tenha no máximo 10% de nitrogênio, que o primeiro número seja 10, no máximo. Daí para baixo. Poderia pôr o 4,14,8? Não precisaria do 4,14,8, porque eu já pus muito fósforo no plantio, então não precisa já do 4,14,8. O potássio talvez sim poderia ser colocado e deveria ser colocado. A Mônica está fazendo uma pergunta. E a adubação orgânica? A adubação orgânica poderia também nessa cobertura, mas não agora no inverno, porque todos os adubos orgânicos têm nitrogênio em quantidade. Todos os adubos orgânicos. Então eu não colocaria, se fosse colocar uma quantidade muito pequena, tipo assim, 4 de areia para 1 só de adubo orgânico. Então, de 5 partes, 1 só de orgânico. Agora, chegando no período quente, em outubro, eu poderia perfeitamente fazer um corte mais baixo e vir com o rodo pondo só adubo orgânico. O Terral Green, por exemplo. Só ele. Nesse período que eu não colocaria na grama esmeralda, eu poderia colocar na grama batatais, mas na grama esmeralda não, para não favorecer o desenvolvimento da risoptônia. Então, não é que o adubo é ruim, é o período que esse adubo está trabalhando favorece mais o desenvolvimento de fungo e prejudica o gramado a curto e médio prazo. O que é curto e médio prazo? De 15
até no máximo 2 meses você começa a ver manchas no gramado quando você faz isso, se a temperatura é baixa. Harô, e o que que eu vou fazer no inverno com a grama e o que que eu não vou fazer? Ótima pergunta, Ana Paula. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Nunca irrigar o gramado no inverno no final da tarde. Às vezes, como rotina, você já põe isso tanto no verão como no inverno. Mas tem gente, às vezes, que pode. Você poderia jogar no período que está muito quente, água no gramado até no fim da tarde. Mas no frio, não. Por quê? Porque acima de 6 horas de umidade nas folhas favorece demais risoctone. Então, isso é um dado científico que eu estou te passando. Essas 6 horas não fui eu que criei, não. Isso é tecnicamente, toda vez que fica umidade na folha por 6 horas, então só para a pessoa entender e não decorar, que a pior coisa é decorar daqui a uma semana, não lembra mais. Quando eu jogo em locais que tem noites frias, se eu jogo água, por exemplo, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, vai ficar umidade na folha de 6 da tarde até no outro dia, em média, 9 horas da manhã. Então, nós estamos falando aí Muito tempo. de 15 horas de umidade. Então, isso favorece demais com que o fungo prolifere e desenvolva. Então, a gente tem que evitar fazer irrigação no final da tarde, início da noite. Então, primeira coisa, nunca fazer irrigação fim de tarde em gramados, principalmente se a grama for esmeralda. Sempre fazer no início da manhã. Então, essa é a primeira coisa que vai fazer. Outra coisa que não vai fazer no inverno e no verão também. Nunca fazer adubação rica em nitrogênio no período de inverno. Independente se é adubo orgânico ou adubo mineral. Nunca fazer, porque favorece também o desenvolvimento. No verão, posso fazer e devo fazer 3 a 4 adubações por ano. Eu devo fazer no meu gramado se eu quiser esse gramado bonito. E a gente consegue ter gramados bonitos, não é a grama do vizinho que é mais bonita, não. A nossa, a gente consegue que fique mais bonita, nosso gramado, tendo pequenos cuidados. Outra coisa muito importante, o corte da grama. No inverno, a gente vai preferir fazer um corte um pouco mais alto no gramado. Exemplo, grama esmeralda, o corte que a gente dá é entre 2 a 4 centímetros de altura. Isso que é tecnicamente recomendado. O que é cortar 2 centímetros? Eu pego minha máquina num local plano, então com roçadeira a gente não consegue regular a altura, porque roçadeira, o chão é o limite, então a gente quase sempre em roçadeira corta quase 100% da folha, por isso que sempre fica aquele amarelado, depois que corta com roçadeira. Mas a gente corta, pega a maquininha, coloca no local plano e mede da lâmina até essa mesa ou o chão 2 centímetros. Então, na hora que eu pôr meu carrinho lá, eu vou cortar minhas folhas deixando 2 centímetros da grama. Então, para que isso aconteça, ela tem que estar com 3 centímetros, eu tiro 1/3 e tiro 1 centímetro e deixo 2/3. Deixo 2 centímetros da grama. Então, eu quero, no inverno, deixar ela mais alta. Eu quero que ela fique com 4 centímetros de altura. Então, eu vou regular minha máquina para 4 centímetros. Vou cortar 2 centímetros. Então, toda vez que a grama chegar em 6 centímetros, eu retiro 2, tiro 1/3 da folha, deixo 2/3, ela ficou com 4 centímetros, tirei 2 centímetros dela, deixei 4 centímetros da grama e mantenho ela mais alta. Por que mantenho mais alta no inverno? Porque eu tenho menos horas de sol e a grama, as gramas que a gente tem de clima quente são extremamente exigentes em insolação. Então, eu deixo mais área foliar para ela captar mais sol e ser mais eficiente em termos fotossintéticos. Então, esses são os 3 assim, dicas assim, super, mas super bacana mesmo para quem está cuidando. E a gente não tem muito o hábito de cuidar de grama no Brasil.
É uma coisa assim meio gramado no Brasil, todo mundo, qualquer um tem, todo mundo tem, porque a gente vê as gramas nossas que a gente vê no Brasil não são gramas de modo geral bonitas nos jardins que a gente vê. Porque os tratamentos que a gente faz na grama, principalmente em termos de corte, não são muito bem feitos. Haroldo, você acha que faltou alguma coisa para falar de grama no inverno ou a gente pode abrir os comentários? Podemos abrir os comentários, tem bem mais coisa para falar, sim. Mas as coisas mais importantes aqui nós falamos, que é irrigação, a doença, né, que é o caso da risoctônia, principalmente em grama esmeralda, que é o problema mais sério em quem tem temperatura noturna baixa, e a questão do corte da grama. São os 3 fatores mais importantes no gramado de jardim. Uhum. Deixa eu ativar aqui os comentários, pessoal. Vocês gostaram, gente? O Haroldo é fantástico, não é, gente? Deixa eu falar com vocês. O Laupomar Floricultura mandou esse ciclamen para mim, para me sortear para vocês. Mas aí eu vou sortear para quem for de Pará de Minas ou região, ok? Fala aqui para mim, #sim, o primeiro que responder, #sim, que é de Pará de Minas, aí vai o ciclamen. Só Pará de Minas e região, porque tem que pegar lá no pomar, na floricultura, tá bom? Coloca #sim aqui para mim, quem for de Pará de Minas ou região, para ganhar o ciclamen lá do pomar, da floricultura. Alguém de Pará de Minas? Monte de pergunta para o André WS Pena. Pode pegar lá no pomar, tá, André? Tá. Haroldo. Oi. Tem muita pergunta aqui na caixinha. Deixa eu te falar uma coisa. Diga. O pessoal, se tiver dúvida sobre grama, como que pode fazer? Manda no direct da Terral, como que é? Pode mandar no Instagram da Terral Jardinagem, que eu vou responder as perguntas todas de hoje para amanhã. A Mônica sempre printa, porque depois ela cai, né? Então ela printa, manda para mim no WhatsApp e a gente vai respondendo todas elas sem nenhum problema. Ali as perguntas Viu, todas. gente? A gente não deixa ninguém sem responder. E é bom que às vezes tem perguntas que até se repetem, então a gente, uma pergunta a gente responde, já atende 3, 4 pessoas já. Então normalmente eu faço até um áudio para algumas, se algumas são pequenas, manda por escrito mesmo. Outra coisa, Haroldo, qual o produto que a Terral tem para gramado? Tem o Que Terral é Green. garantido? Tem um Terral Green. Porque a Terral faz muito estudo contra ervas daninhas, essas coisas em gramado. Então, quando vai colocar esse produto, tem que ser livre aí de ervas, de pragas. Primeira coisa que é imprescindível, que a gente sempre tenta, de todas as formas, evitar lá dentro da Terral, é contaminação com erva daninha. Então, primeiro, lá só tem gado confinado. Então, todo o esterco é só desse gado que está em confinamento. Então, não tem contato com sementes de erva daninha. Em volta de toda a área onde quer trabalhar, faz sempre capinas manuais, evitando que tenha sementes de capins, matas. Ainda pode vir uma ou outra semente que cai, às vezes, com pássaro, alguma semente mais leve de vento, mas que a gente tenta evitar depois no período de compostagem. Todo produto é compostagem, por isso você pega um produto que tem um produto nobre, como o esterco, que os produtos da Terral têm. Esterco é um substrato nobre, que é raro quem tem volume de esterco, igual tem a Terral, de utilizar esse produto que é nobre, caro, com qualidade. Então, mas todo ele é compostado para depois ser utilizado. Você nunca vai abrir um saco de... Como que chama o produto? Repete, Haroldo, pessoal. Terral Green. Terral Green, Terral verde em inglês. Esse já pode abrir o saco e usar puro sobre a grama. A gente só recomenda para fazer isso no período
de quem está quente, não no inverno agora, para evitar problemas de doença. Ou então, se você tiver grama, batatais. Aí você pode fazer nesse período de inverno, não tem problema nenhum. São Carlos também é atacada, mas menos. Então, se for outro caso de grama e você tiver que fazer essa cobertura, fazer 4 partes de areia para 1 parte de terral green no período de inverno. No verão, 1 parte, um saco de 25 quilos cobre uma área de 5 metros quadrados. Aí você passa ele, espalha ele na hora de abrir e vai com o rodo passando. Com 3 semanas, a diferença já é a olhos vistos, o crescimento, cor da folha e desenvolvimento. E ainda ajuda que esse produto orgânico ele desce no perfil do solo, a raiz aprofundar e nutrir a parte de baixo do sistema radicular da grama. Fantástico. E o pessoal está perguntando, Sempra Tiririca? Tá? Usa Sempra? O bom é que o Sempra já está liberado, não para a zona urbana, mas para quem tem produção. Então, eu dou consultoria para gramados comerciais também, né? Para quem produz grama. E o Sempra, graças a Deus, já está permitido já você utilizar, já está legalizado usar em áreas rurais, não em áreas urbanas. Mas funciona muito bem para tiririca, para grama esmeralda, para todas as gramas de modo geral. Elimina ou controla? Não, é eliminar e controla. Elimina de que sentido? Na literatura, encontra-se batatas, porque a tiririca é uma rede de batatas, vai tendo batatas, que chega até 3 metros de profundidade, por incrível que pareça. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer a pulverização por 3 meses seguidos. Não adianta eu fazer esse mês, aí matou aquelas tiriricas, aí vem as batatas mais profundas, que o produto não chegou nas batatas mais profundas, e lançam novas folhas. Dessas folhas, se você deixar muito tempo, vai fazendo fotossíntese e vai lançando novas batatas. Então, tem que fazer 1 mês, 30 dias em média, nova pulverização naquelas outras que apareceram, e 30 dias nova pulverização. Porque eu fazendo 3 vezes seguida, eu faço com que as batatas que estão vindo profundo, eu elimino elas, e aí a própria grama não deixa as que estão abaixo de 20, 30 centímetros brotarem, porque ela faz uma competição. Então, às vezes... O imazapira adianta? Oi? O imazapira adianta? O Sempra também tem imazapir. Tem um que pode ser usado domiciliário, que tem um produto que é o capina, tem um outro produto que vende em vidros pequenos, né? Esse você pode utilizar em áreas urbanas. Capina e tem mais um outro nome que eu esqueci aqui. Mas são vidrinhos de 30 ml, você dilui ele e faz a aplicação no gramado, lembrando, esses produtos eles entram via folha. Então, primeiro, eu tenho que ter folha da tiririca. Vai cair a live. Então, para aí, a gente volta aí daqui a pouquinho. Não sei se vai dar para voltar. Olha aí, se cair as perguntas, eu respondo depois. Pessoal, não dá para tirar todas as dúvidas. Depois eu vou convidar o Haroldo para a gente fazer outra live, mas ele vai responder no direct dele as perguntas de vocês. Qualquer dúvida, manda para mim também, que eu tenho aqui me assessorando 2 engenheiros agrônomos e a gente vai respondendo para vocês. Muito obrigada a vocês da Terral, mais uma vez aqui com a gente, trazendo informações de tanto valor, gratidão mesmo. Pessoal, boa noite, muito obrigada pela companhia, uma semana maravilhosa para vocês, muito alegre e produtiva. Obrigada, Haroldo. Obrigada, Mônica. Obrigada. Obrigado, Ana. Prazer em estar com todos vocês, com você, Ana. Tudo de bom aí. Tchauzinho. Tchau. Tchau.